Então, pessoal, dando continuidade ao curso de F315, né? A gente vem tratando de gravitação, nas últimas aulas. E na aula passada, né, a gente viu a equação de Poisson e a gente viu como a gente podia usar o teorema do divergente de Gauss, né, e essas equações para resolver de forma mais rápida, né, problemas gravitacionais que tinham simetrias esféricas, né? Na aula de hoje, na aula de hoje, eu vou discutir com vocês uma coisa mais interessante, um resultado bastante interessante da gravitação, que é a força da maré, né? E então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, né, a, a influência da Lua e também do Sol na, na maré, né, nas mudanças da altura do mar, digamos assim, né? Então, pessoal, para começar a discutir isso daí, né, eu quero trazer para vocês, por exemplo, uma simples ideia, né, de que todo mundo que já foi à praia já ficou admirado em ver quando o mar vai para longe e volta no mesmo dia, né? Eu quero mostrar para vocês um exemplo, né, que foi tirado duas fotos na praia de Maragogi, em Alagoas, que é um lugar excelente para você viajar, eu recomendo levar a namorada, etc. Só não faz isso se a namorada estiver grávida, porque minha experiência não foi tão grande. Quando minha esposa estava grávida, a gente foi, né? Cuidado, ela passou mal pra caramba essas viagenzinhas de barco. Mas, de qualquer forma, eu quero te mostrar duas fotos. Essas duas fotos de uma praia de Maragogi, em Alagoas. A diferença entre a foto da esquerda e a foto da direita é a hora. A foto da esquerda foi tirada às 9 da manhã e a foto da direita foi tirada às 3h30. Ambas fotos foram tiradas praticamente do mesmo lugar, né? Ali do bar do hotel, tá? Então vocês percebam, né, que na foto aqui da esquerda tem até uns postinhos que você mal vê aqui na foto da direita, tá? Para vocês terem uma ideia da mudança na altura da maré, né? E essa foto foi tirada dia 17 de dezembro de 2017, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, vocês podem olhar lá a tábua das marés e ver se era um dia que a maré ia subir muito ou subir pouco, né? Mas isso daí é dado real. E a pergunta, né, óbvio, o que causa isso? O que faz no mesmo dia a maré tá baixa desse jeito, aqui, e alta desse jeito aqui? A resposta é predominantemente a Lua, tá? E a sua atração gravitacional. Tá? Agora, então, a gente vai ver como isso acontece. Vai? Para ver isso, pessoal, o que eu vou assumir? Eu vou assumir que eu vou lidar com a Terra e a Lua isoladamente de outros corpos celestes. Tá? Então, eu vou imaginar que tudo o resto está muito longe da Terra e da Lua, então eu só vou considerar Terra e Lua nesse problema por hora. E eu vou chamar de MT, massa da Terra, e ML, massa da Lua. Então, eu vou desenhar a luazinha aqui, vou desenhar a Terra aqui, e vou dizer para vocês que a distância entre a Terra, entre o centro da Terra e o centro da Lua, é D. Tá? Obviamente, eu vou aproximar a Terra e a Lua como duas massas esféricas. A gente aprendeu na aula passada que se eu pego um corpo esférico e eu estou fora dele, né? Então, se eu pego esse ponto aqui, que está a uma distância R da Lua, tá? A atração gravitacional que uma massinha M nesse ponto vai sofrer
é menos G, massa da Lua, M sobre R ao quadrado na direção R chapéu. Certo? A gente sabe isso. A gente viu isso na aula passada, né? Então, se eu estou fora de uma distribuição de massa esférica, eu vou dizer para vocês que a atração gravitacional ela é a mesma que seria se toda a massa dessa distribuição de massas esféricas tivesse no centro dessa distribuição, né? Então, eu posso considerar a Lua como uma coisa pontiforme aqui na sua origem. O mesmo acontece com a Terra, né? Então, quer dizer, a primeira aproximação que eu estou fazendo aqui, aliás, a segunda, né? A primeira está aqui. Eu estou tratando isoladamente as duas. Mas a segunda aproximação que eu estou fazendo é considerar que a distribuição de massa da Terra e da Lua é uniforme, tá? E, apesar de não ser uma aproximação, assim, tão realística, ela não é tão ruim, né? Porque se você pensar, a atração gravitacional da Terra, né? A gente usa aqui que a aceleração da gravidade na superfície da Terra é 9,8. E é um valor razoavelmente bom em várias partes da... se você sair daqui de Campinas e ir para Londres, o valor é o mesmo. Tá? Sair de Londres e ir para Xangai, o valor que a gente usa é o mesmo. É óbvio que não é o mesmo. É óbvio que varia de lugar para lugar, mas a variação é pequena. Tá? Então, a gente vai considerar aqui uma distribuição uniforme de massas, tanto na Terra quanto na Lua. Tá joia? Então, eu vou assumir agora que eu tenho uma massinha de água em mim, tá? Em alguma posição da Terra. Tá? Então, eu vou colocar um copinho d'água numa posição do mar. Tá? Mas, para isso, para a gente olhar, eu vou agora vou parar de olhar a Terra nessa foto que a gente está vendo aqui, lateral, né? Estou vendo aqui o Brasil, estou vendo aqui a África, né? E eu vou parar de olhar assim, eu vou olhar de cima. Eu quero olhar a partir do Polo Norte. Tá? Olhando aqui a partir do Polo Norte. Tá? E para olhar a partir do Polo Norte, eu vou lembrar o seguinte. É fácil a gente lembrar o seguinte, né? Eu estou aqui Estados Unidos, por exemplo, aqui Europa, né? E África, aqui Ásia, né? Então, se eu olhar, eu sei que amanhece o dia 1º, né? Na Europa, depois nos Estados Unidos, etc. Ou primeiro na Ásia. Então, a gente sabe que a Terra está girando assim, né? Certo? A Terra está girando assim. Imagina que o Sol está aqui. Tá? A Terra está girando nessa direção. Então, eu coloquei essa massinha de água aqui em cima. Nessa posição aqui. Eu coloquei... Opa, aqui, desculpa. Eu coloquei uma massinha de água ali. E eu vou dizer para vocês que eu tenho um sistema de coordenadas, que eu vou chamar de x, y e z', tá? No universo. Sei lá, em algum lugar lá um ponto fixo do universo. Tá? Vou dizer para vocês que eu estou naquele ponto fixo. Se eu olhar a partir desse sistema de coordenadas fixo no universo, eu posso dizer para vocês que o centro da Terra tem uma posição RT. E a massinha tem uma posição RN. Tá? O R da massinha. Tá? O que mais? Eu sei também que essa massinha a uma distância rão do centro da Lua. E uma distância rinho do centro da Terra. Tá joia? Tá legal? Então, pessoal, se eu trato o problema dessa forma, o que eu tenho? Eu posso, então, se eu estou naquele sistema de coordenadas, eu posso olhar qual que é a aceleração da massinha. Tá? A aceleração da massinha, aliás, a posição da massinha, para começar, vamos começar pela posição, desculpa. A posição da massinha, ela é a posição da Terra
mais a posição da massinha em relação à Terra, certo? Esse R aqui é a posição da massinha em relação à Terra, certo? Pois bem, disso eu sei, então, que a posição da massinha em relação à Terra nada mais é do que a posição da massinha nesse sistema aqui, menos a posição da Terra nesse sistema fixo lá fora. E por que eu vou achar... Agora, então, eu vou achar o quê? A aceleração da massinha em relação à Terra. Ou seja, usando essa expressão aqui, eu posso simplesmente isolar o R e derivar duas vezes, de modo que eu tenho que a aceleração da massinha em relação à Terra, que é o R dois pontos, é igual a RM dois pontos, que é a aceleração da massinha em relação a um ponto parado no universo, menos a posição da Terra nesse sistema de coordenadas. Desculpa, a aceleração da Terra nesse sistema de coordenadas. Tá? Até agora tá legal, né? Então, a aceleração da massinha em relação à Terra é igual à aceleração da massinha nesse sistema de coordenadas, menos a aceleração da Terra nesse sistema de coordenadas. Tá? Bom, por que eu quero achar a aceleração da massinha em relação à Terra? Porque se eu quero achar a força da maré, eu estou vendo a maré subir e descer na Terra, né? Eu estou aqui na Terra, então eu quero usar em relação à Terra. Tá? Pois bem, então, como que eu posso escrever essa aceleração? Primeiro, eu posso quebrá-la, né, e calcular a aceleração da massinha m em relação a esse sistema e a aceleração da Terra em relação a esse sistema. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Achar a aceleração da massinha em relação àquele sistema, basta que eu faça o seguinte, né, pessoal? Veja, a aceleração da massinha, ela é a força que a Lua faz na massinha, dividido por mim, mais a força que a Terra faz na massinha, dividido por mim. Certo? A força que a Lua faz na massinha é G, emão, T. Desculpa, aqui é da Terra e aqui é da Lua, escrevi errado. A força que a Terra faz na massinha é G, emão terra, eminho, dividido por R ao quadrado, na direção R chapéu. Tá? Então, a força que a Terra faz na massinha está aqui, ó. Essa força aqui. Se eu dividir por eminho, eu tenho aceleração devido a isso. A força que a Lua faz na massinha está aqui, ó, nessa direção aqui. E é menos G, massa da Lua, vezes eminho, dividido por R ao quadrado, na direção R chapéu. Certo? Então, aqui, ó, perceba. Isso daqui corresponde a essa parte aqui. Menos a aceleração da Terra. Para calcular a aceleração da Terra, eu vou considerar apenas a interação com a Lua. Por quê? Porque também eu tenho a aceleração que a massinha causa na Terra. Só que a interação que a massinha causa na Terra é isso daqui, ó. Então, eu tenho mais, né, porque é menos com menos, mais. Fica mais G, massa da Terra, massinha, sobre R ao quadrado na direção R vetor, dividido pela massa da Terra. Cancela, cancela. Você vê que aqui fica massinha. Enquanto aqui vai cancelar, vai ficar massa da Lua. Vai cancelar, cancelar, vai ficar massa da Lua. Vai cancelar, vai ficar massa da Terra. Ou seja, esse termo aqui, com massinha da gota d'água, é irrelevante, né? Porque o que é uma gota d'água no oceano? Certo? Então, eu posso desprezar esse termo no qual a massinha atrai a Terra. Tá? De modo que, então, veja, eu posso cortar as massinhas aqui, eu posso cortar a massa da Terra aqui, de modo que a aceleração
A aceleração da massinha fica menos G, massa da Terra, sobre R ao quadrado, na direção R vetor, menos G, ml, massa da Lua, Rão versor sobre Rão ao quadrado, menos Dzão versor sobre Dzão ao quadrado. Percebe que aqui tem um menos, porque aqui fora também tem um menos. Tá? E aqui, como era mais, né, ficou menos com menos mais. Tá joia? Agora, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção nesse segundo termo aqui. Por quê? Esse primeiro termo aqui, o que é? Menos Gzão, massa da Terra, sobre R ao quadrado, na direção R vetor. Bom, isso daí nada mais é que a aceleração da gravidade, né? Que a Terra faz na massinha. E esse segundo termo aqui? Vamos olhar com cuidado. Então, o primeiro termo é simplesmente, né, se eu for considerar a força agindo na massinha, é o quê? É a aceleração da massinha vezes a sua massa. Né? Então, fica menos Gzão m da Terra, m sobre r ao quadrado, na direção r vetor. Isso aqui nada mais é do que a atração gravitacional da Terra. Aí é só a atração gravitacional que a Terra faz na massinha. E tem um outro termo aqui, ó, menos G ml min R versor sobre R ao quadrado, menos D versor D quadrado. Isso daqui, então, é o que eu vou chamar de força da maré. Tá? Então, perceba você que tem aqui a massa da Lua. Tá? Então, isso aí que eu vou chamar de força da maré. Tá bom? Para a gente entender como essa força da maré ela atua no oceano, eu vou desenhar 4 pontos de interesse aqui na Terra. Tá? Vou escolher aí 4 pontos que os meus alunos adoram passear, tirar férias. Vou colocar um ponto aqui, a gente calcular essa força da maré, né? Que é escrito assim. Vamos colocar um ponto aí em algum lugar aí na Tailândia, né? No litoral, na Ásia. Um ponto aqui no meio do Oceano Pacífico, lá perto do Havaí. Um ponto aqui no Caribe. E um ponto no litoral da África, digamos ali no litoral de Marrocos, não sei. Né? Os destinos turísticos favoritos dos meus alunos. Tá? Vamos colocar aí 4 pontos na Terra. Tá? Esses 4 pontos eu escolhi simplesmente obviamente, pela posição deles em relação à Lua na hora que essa foto foi tirada, né, digamos assim. Então, eu estou analisando nesse momento. Tá? E eu vou considerar que esses 4 pontos estão no mesmo eixo Z. Então, eu vou falar para vocês que eu vou escrever um plano XY aqui na Terra, tá? Não é mais o X, Y, Z aqui, é um XY da Terra. Tá? Agora eu estou olhando nas coordenadas da Terra. Tá? Então, eu vou dizer que esses 4 pontos estão no mesmo plano. Tá? Só por questão de simplicidade. Tá? E vamos analisar como é que é a força da maré em cada um desses 4 pontos. Tá? Obviamente, vamos começar pelo ponto A. No ponto A, a gente vê o quê? Nesse ponto aqui, ó, a gente vê que se eu ponho a gotinha d'água aqui, a distância da gotinha d'água até o centro da Lua, aqui tem mais um R, né? É Dzão mais R. Vocês concordam? Certo? Não tem segredo aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a força da maré em A menos Dzão, massa da Lua, vezes a massinha, vezes 1 sobre Dzão mais R ao quadrado, menos 1 sobre Dzão ao quadrado na direção X, chapéu. Por quê? Porque vocês concordam que tanto o R versor
quanto o D versor está na direção X chapéu? Eles estão para cá? Nesse ponto. Tá? Em outros pontos não é verdade, mas nesse ponto é verdade. Tá bem? Legal. Então, eu posso escrever assim. Agora, tem uma outra coisa importante aqui. A distância da Lua até a Terra é da ordem de 400 mil quilômetros. Tá? O raio da Terra é da ordem de 6,4 mil quilômetros. Ou seja, isso daqui, D, é muito maior que R. Eu posso, então, usar isso daí para facilitar minhas contas. Eu uso isso daí, eu posso tirar o D quadrado para fora, de modo que eu fico 1 sobre 1 mais R sobre D ao quadrado. Tá? Então, isso daqui vira isso. E perceba o seguinte, se eu pego 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, eu posso aproximar em torno de x muito pequenininho de 1 menos 2x. Né? Expansão em série de Taylor. Então, de modo que esse termo aqui vira isso daqui. Aproximado. Perceba que aqui estava igual, aqui eu pus um sinal de aproximado. Tá? Ou seja, esse 1 cancela com esse 1, esse menos com esse menos vira mais, e a força da maré, que é essa massinha de água, que está sentada lá no ponto A no Caribe, vai perceber, é 2G, massa da Lua, massa da massinha, né, massinha da água, dividido por D ao cubo, vezes o raio da Terra na direção X. Ou seja, ela é esse vetor aqui. Ela está indo contra a gravidade. Perceba, a força da gravidade está para cá, né? Nesse ponto. A força da gravidade está para cá. A gravidade que a Terra faz nessa gotinha d'água está para cá. E a força da maré faz uma força ao contrário da gravidade. Certo? Tá joia? Legal. Bem, então a gente achou para a força da maré está apontando nessa direção aí que a gente desenhou. E em C? Vamos olhar em C. No ponto C. Agora, no ponto C, eu estou aqui. Vocês concordam que aqui é R', né? Isso daqui é R'. Então, a distância R da gota d'água até a Lua é D menos R'. Certo? Pois bem, com isso, a força da maré em C fica menos G, massa da Lua, M', vezes 1 sobre D menos R ao quadrado, menos 1 sobre D ao quadrado na direção X. Veja, eu posso usar o mesmo argumento que eu usei há pouco, que D é muito maior que R, e fazer a mesma expansão. Só que como aqui é menos R, aquele termo da expansão, ao invés de ficar 1 menos 2R sobre D, fica 1 mais 2R sobre D. Certo? Então, de forma similar ao que já foi feito no ponto A, eu vou usar que D é muito maior que R, de modo que a força fica, então, menos G, massa da Lua, em sobre D quadrado, 1 mais 2R sobre D, menos 1 na direção X. Obviamente, eu cancelo 1 com 1. E agora, então, eu fico com a força da maré é menos 2G, massa da Lua, massinha, dividido por D ao cubo, vezes o raio da Terra na direção X da Terra. Certo? Daqui. Daqui. Ou seja, olha onde está esse vetor aqui. De novo,
A gravidade está para cá, né? Nesse ponto. A gravidade da Terra está para cá. No ponto C, a força da maré está agindo de novo contrário à gravidade. Então, está agindo na direção de diminuir a gravidade. Certo? Da Terra. Legal. E eu quero que vocês percebam o seguinte. A força da maré em A e a força da maré em C é igual em módulo. Vocês perceberam? Que é 2Gml em sobre D ao cubo vezes R. Ou seja, o módulo dela, que é isso daqui, é idêntico à força em A. Tá? Tá, joia? Agora, nos pontos B e D, eu tenho uma coisa um pouquinho diferente. Por quê? Porque, vamos fazer aqui no ponto B. No ponto B, o raio R' está para cá. De modo que o R'ão... Opa, meu desenho ficou meio zoado aqui. Vamos fazer diferente aqui. O R'ão está aqui, né? Eu posso pensar que eles formam um triângulo reto, né? E eu vou falar para vocês que é o seguinte, que o R'ão é Dzão na direção D chapéu, mais R' na direção R chapéu, certo? Simples assim. De modo que o versor R'ão aqui é igual ao vetor R'ão dividido pelo seu módulo. O seu módulo é raiz quadrada de Dzão ao quadrado mais R' ao quadrado. Simples assim. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou falar para vocês que como? Ó, se D é muito maior que R', D quadrado é muito, mas muito maior que R' ao quadrado. Certo? Então, eu vou falar para vocês que essa raiz quadrada aqui é aproximadamente D. Tá? O que é verdade. Então, eu vou falar para vocês que R'ão ao quadrado é aproximadamente Dzão ao quadrado, o que é uma aproximação razoável. E eu vou falar que o R versor é aproximadamente D chapéu mais R' sobre D, R chapéu. Tá bom? Tá legal? Perfeito. Então, com isso, eu posso reescrever a força da maré da seguinte forma. Ó, no ponto B e D, a força da maré é escrito como menos Gml em R versor sobre R'ão ao quadrado, menos D versor sobre Dzão ao quadrado, certo? E agora, então, eu vou usar que o R versor é isso daqui, e eu vou usar que o R ao quadrado é aproximadamente D ao quadrado. Então, onde tem R ao quadrado, eu vou substituir por D ao quadrado, e onde tem R versor, eu vou substituir por essa matemática aqui. Ou seja, isso aqui fica igual a menos Gml em vezes D chapéu sobre D quadrado, mais R sobre D ao cubo R chapéu, menos D chapéu sobre D quadrado. Você percebe que esse cara mata esse, que resulta, então, menos D, massa da Lua, massinha, R' sobre D ao cubo na direção R versor. Tá? Perceba o seguinte, pessoal. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Perceba o seguinte. Olha que legal. Olha o valor da força da maré nos pontos B e D. Primeira coisa, olha o módulo dele. O módulo é G irmão L em sobre D ao cubo vezes o raio da Terra. Então, ele é da mesma ordem que a força em C e A. Né? Em C e em A tem um fator de 2 a mais. Então, é 2 vezes isso daqui. Mas se eu for olhar em termos de ordem de grandeza, é a mesma coisa, concorda? Então, o que eu sei é que aqui no C e no A, no ponto A e no ponto C, a força da maré é 2 vezes a força da maré no ponto B e no ponto D. Tá? E no ponto B e no ponto D,
a direção da força da maré é menos R chapéu. Ou seja, no ponto B, quem que é R chapéu? No ponto B, R chapéu é menos Y. Portanto, a força da maré é mais Y, é para cima. Ou seja, note que no ponto B, a força da maré, ela soma-se à força da gravidade. Tá? E no ponto D, a força da maré está para baixo. Por quê? Porque o R versor em D é Y. Então, menos R é menos Y, está para baixo. Também soma-se a força da gravitação da Terra. Então, note o seguinte, o que a gente aprende? A gente aprende que nos pontos que estão em linha com o centro da Lua, a força da maré, ela tem o módulo 2G, massa da Lua, massa da gotinha, sobre D ao cubo vezes R, e ela está na direção de G. Aliás, direção oposta a G. Se eu colocar Gzinho versor aqui, fica menos Gzinho versor. Eu olho nos pontos B e D, né? A força da maré é G, irmão L, em mim, vezes R sobre D ao cubo, na direção G versor. Aqui seria mais daí, né? Ou seja, ela estaria ajudando a gravidade. Ou seja, trocando em miúdos, aqui, a força da maré está espremendo, ajudando a trazer a água mais para dentro, e aqui está atrapalhando. Certo? E aí? Isso explica a maré ou não? A maré alta e maré baixa ou não? Bom, como ninguém respondeu, eu vou fazer só uma continha aqui rápida no canto esquerdo da lousa aqui, para vocês perceberem. Vocês concordam que a força da maré, eu posso falar que ela é alguma coisa assim? Ela é o módulo dela, né? Não estou escrevendo como vetor. É da ordem, então, de massa da Lua em R sobre D ao cubo. Isso aqui, né? A força gravitacional, a força que atrai a massa até a Terra, a FG, a força gravitacional, é aproximadamente, né, o módulo dela, tá, pessoal? Não tô nem colocando sinal nem nada, que eu tô calculando o módulo, o tamanho dela. Tá? Para ficar mais claro aqui. É G, massa da Terra, em mim, sobre R ao quadrado. É isso aqui, né? Eu tiro a razão entre elas, se eu faço, vou fazer aqui embaixo, eu faço a força da maré dividido pela força da gravidade da Terra, vocês concordam que, ó, se eu divido isso por isso, eu cancelo o G, eu cancelo a massinha, e eu fico, então, massa da Lua sobre D ao cubo, vezes R ao cubo sobre massa da Terra. Vocês concordam? Fica isso daqui. Então fica, massa da Lua é R ao cubo, ou seja, raio da Terra ao cubo, dividido pela distância Terra-Lua ao cubo, vezes a massa da Terra. Então, se eu levo em conta que a massa da Lua é 1,2% da massa da Terra, e que a distância Terra-Lua é da ordem de 1,5%, aliás, o raio da Terra é 1,5% a distância Terra-Lua, e eu jogo naquela continha que a gente acabou de fazer, eu tenho que a força
de maré é da ordem de 10 a menos 7 da força da gravidade. Né? Ou seja, é irrisório. É irrisório. Ela é irrisório. Como que eu vejo, então, a maré subir e a maré descer? Tá? Como que eu vejo isso? Bem, para eu ver isso, pessoal, para eu ver isso, eu preciso fazer a continha considerando não só os pontos A, B, C e D, tá? Porque perceba, se eu fizesse se bastasse essa continha considerando A, B, C e D, eu não iria ver maré no mar. Eu ia ver maré na piscina, numa piscina, aqui em casa, né? Então, no horário do dia, a água está mais alta, tá mais, no outro horário, a água está mais baixa. Ou seja, se isso daqui não fosse irrisório, ia ser meio bizarro, né? Ele tem que ser irrisório, né? Agora, para eu calcular o quanto que a força da maré, aliás, que a força de gravitação da Lua muda a maré, eu vou considerar um ponto XY qualquer nesse plano ainda, né? Eu estou ainda só pensando dentro desse plano, tá? Se não quero fazer a conta mais difícil. Quero pensar só nesse plano. Vou pegar um ponto XY qualquer dentro desse plano que faz um ângulo θ com o eixo X. Ou seja, eu vou pegar essa massinha aqui mesmo. E vou falar que aqui, ó, esse ângulo aqui entre o R e o X é um ângulo θ. Tá? Então, se eu pego esse ponto aqui onde está essa massinha, eu posso calcular a força da maré nesse ponto, deconvoluindo, né, decompondo, desculpa, nas direções x e y. Certo? E, obviamente, na direção x, a força da maré vai ser do mesmo jeitão no ponto A e C. Certo? Por quê? Porque como o R é muito pequeno comparado com D, né, eu posso calcular aqui, então, da mesma forma que eu calculei aqui. Então, eu vou calcular a força da maré na direção x, ela vai ficar 2 vezes G e mão L eminho sobre D ao cubo vezes X na direção X. Note que a única diferença é que agora é X e não R. Por quê? Porque aqui, ó, é X, né? Essa distância aqui. Essa distância é X. Tá? Então, percebam vocês que eu vou falar que é 2G e mão L eminho D ao cubo X na direção X vetor. O que é verdade, porque se eu estou em A, o X vale R, volta a ser o que era. Se eu estou em C, ele vale menos R, né? Então, volta a ser como era. Tá joia? Bom, e a força na direção Y? Aqui vale Y nessa altura. Então, eu posso calcular da mesma forma que eu calculei em B e D, de forma que a força em Y fica menos GML eminho D ao cubo Y na direção Y vetor. Certo? Certo? Então, pessoal, eu vou limpar aqui, para não ficar muito zoado. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: se eu digo para vocês que esse daqui é o ângulo θ, eu posso reescrever a força da maré atuando em qualquer ponto XY. Como? Aliás, antes de eu reescrever isso daí, deixa eu só chamar a atenção de vocês numa coisa. Perceba que nesse ponto M aqui, onde eu pus a massinha M, né, o X ele é negativo. O X é negativo. Então, a força em X ela está para cá. Ela é desse tamanho aqui para cá. A força em Y ele é positivo.
Então, a força em Y está para cá. Tá? De modo que a força resultante vai ser o quê? Eu escrevo em termos do ângulo θ, ela fica 2 G ml eminho sobre D ao cubo vezes R cosseno θ, né, que é o valor de x, menos G ml eminho D ao cubo vezes R seno θ, que é o valor de y. E é esse vetorzinho que eu desenhei aqui, ó. Ou seja, ele é um vetorzinho que tem agora uma direção que não é nem ajudando e nem atrapalhando a gravidade. Tá? Ou seja, é um vetorzinho que agora eu vou de novo apagar o que eu já tinha desenhado aqui e vou desenhar ele assim, ó, pessoal. Ele é um vetorzinho que tem uma componente nessa direção e uma componente nessa direção tangencial. Vocês concordam? Ele tem uma componente na direção radial e uma componente na direção tangencial. Agora, qual que é a força da gravidade da Terra tangencial? É zero. Então, mesmo que ele seja muito pequenininho, ele é muito pequenininho comparado com zero. Ou seja, se eu pego uma massinha aqui, a aceleração da maré vai ser isso daqui, ó. Aqui, já desenhei aqui. Aqui vai ser assim. Aqui vai ser assim. Aqui vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser assim. E assim por diante. Né? Ou seja, ela vai migrando dessa força da maré aqui ela vai migrando disso daqui para isso daqui. Ou seja, percebam o seguinte, nesse ponto aqui, a força da maré é praticamente toda tangencial ao movimento. A força, desculpa, é praticamente toda perpendicular à força da gravidade nesse ponto. Ou seja, apesar dela ser pequena, o que ela faz? Ela pega essa gotinha d'água aqui e traz um pouquinho para cá. Então, o que ela está fazendo? Ela está pegando a água que estava aqui no litoral da África e trazendo para cá. Ela está pegando o que está desse lado aqui e trazendo para a Ásia. Está pegando a água que estava aqui no litoral do Havaí e levando para a Ásia e pegando a que está desse lado e trazendo para o Caribe, por exemplo. Tá joia? Então, o que acontece, pessoal? O porquê que, então, eu vejo maré? Não é por causa desse e desse. É por causa, na verdade, de todos os outros. Porque são de todos aqueles que têm uma componente tangencial que faz o quê, então? Que faz a água sair daqui e ir para lá. Tá? Quando a Terra gira, né? Quando a Lua passa por volta da Terra, então quando a Lua está aqui, o que acontece? Inverte, né? Inverte. Esse daqui fica assim, então, e esse daqui fica assim, de modo que a água volta daqui para cá. Certo? Então, temos daí o movimento da maré. Tá? Que ela sobe e desce. Ou seja, se você está agora, enquanto assiste a aula, deitado na praia, em Natal, em Fortaleza, né? Estou assumindo aí que vocês não estariam em Ubatuba, por exemplo, ou teriam uma praia um pouquinho mais gostosa, vocês estariam, digamos,
talvez vendo uma maré baixa, nesse mesmo momento, alguém no litoral africano está vendo maré alta. Tá joia? E alguém no litoral asiático está vendo uma maré baixa também. Tá joia? Tá. Então a gente calculou tudo. E o Sol? Importa ou não? O que vocês acham? A gente calculou considerando só a Terra e a Lua. Mas e o Sol? Vamos ver se o Sol importa. Eu trouxe a Terra um pouquinho mais perto da Lua aqui para fazer um desenhozinho mais claro. Vamos pensar, né? Vamos lembrar que a massa da Lua é 1,2% da massa da Terra, né? Mas vamos considerar agora o Sol. A distância do Sol à Terra é 400 vezes a distância Lua-Terra, aproximadamente. Né? Por outro lado, a massa do Sol é 300 mil vezes maior que a massa da Terra. Percebam, então, que a massa da Lua ela é 1% da massa da Terra, enquanto a massa do Sol é 300 mil vezes a massa da Terra. Alguém vai falar, puxa vida, mas então quem importa é o Sol, não é a Lua. Só que, por outro lado, pessoal, a distância Sol-Terra é 400 vezes a distância Lua-Terra. E se você lembra a continha que a gente fez, a força da maré do Sol é só substituir a massa da Lua pela massa do Sol, a conta é a mesma, a matemática é a mesma. Certo? Não muda nada. E substituir a distância da Lua para a distância do Sol. De modo que, se eu tiro a razão entre os módulos da força gravitacional, da Terra, do Sol e da Lua, né, considerando só a ordem de grandeza ali, né, que é G, massa da Lua, no caso para a Lua, né, que é G, massa da Lua, vezes a massinha da água, dividido pela distância ao cubo vezes o raio da Terra, se eu faço a mesma coisa para o Sol, obviamente eu vou obter a mesma coisa com os dados do Sol. Então fica G, massa do Sol, massinha da água, sobre distância Sol, Terra ao cubo, vezes o R. Eu posso, então, cancelo, 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 cancelo. E perceba que eu fico com a distância Lua-Terra ao cubo, vezes a massa do Sol, dividido pela distância Sol-Terra ao cubo, vezes a massa da Lua. Ou seja, essa distância aqui, Lua-Terra, é muito pequenininha, comparada com a distância Sol-Terra. Só que a massa do Sol é muito grande comparada com a massa da Lua. Então, se eu faço essa conta, curiosamente, eu chego com da ordem de 27 milhões dividido por 64 milhões. Ou seja, é da ordem de 0,4. Então, digamos, meio, aproximadamente. Vai. Ou seja, a atração gravitacional do Sol não é tão desprezível assim. Tá? Ele não é tão desprezível. Tá joia? Então, pessoal, vamos olhar, então, o que o Sol faz nessa, o Sol faz nessa brincadeira? Vamos tacar um Sol aqui, obviamente, não preciso nem dizer que está tudo fora de escala, né? Vamos tacar o Sol aqui e vamos ver o que o Sol faz nessa brincadeira. Tá? Eu vou dizer para vocês, essas setinhas todas em amarelo, agora, né, que eu desenhei aqui, aqui, aqui e aqui, é a gravidade devido ao Sol. Tá? Eu vou dizer que o Sol está fixo, né? Né? Eu vou colocar você sentadinho lá no Sol, observando o problema. Tá? Vou dizer que o Sol e a Terra estão fixos, eu vou deixar a Lua mover. Só para a gente ver um pouquinho o que acontece com a gravidade, com a força da maré, desculpa,
no mesmo horário, né, em duas situações distintas. Tá? Olha o seguinte, imagina que o sol está a pino aqui, meio-dia, no Caribe. A turma está lá na praia, legal. Se, por causa do sol, vocês concordam comigo que a matemática, obviamente, é toda a mesma, né? Por causa do sol, eu vou ter, então, essas direções de gravidade nos pontos A, B, C e D. Tá? Então, no ponto A, a força da maré do Sol está afastando a água, no ponto C também, e no ponto B e D, a força da maré do Sol está trazendo a água, está ajudando a gravidade da Terra. Tá? Vai. Então, agora vamos observar a Lua. Se a Lua está aqui, de modo que a Lua e o Sol, né, a Terra está, a Lua, Sol e Terra estão colineares, estão na mesma linha, tá? O que eu tenho? A atração gravitacional da Lua é da ordem aí de 2 vezes a do Sol. Desculpa, a atração gravitacional não. A força da maré da Lua é aproximadamente 2 vezes a do Sol. Eu vou desenhar aqui a da Lua. Ó, a da Lua está aqui, a da Lua está aqui, a da Lua está aqui, a da Lua está aqui. Ou seja, todo e qualquer pontinho que eu colocar aqui, 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 vocês concordam que a força da maré da Lua e a força da maré do Sol, elas se somam? A contribuição delas se somam, aumentando o efeito da força da maré. Por isso, pessoal, por isso que a gente vai ver uma maré alta, uma maré baixa, mais baixa, quando eu tenho lua cheia e lua nova. A lua cheia é quando a lua está aqui. A lua nova é quando a lua está aqui. A parte brilhante dela está para cá, você não vê, você vê o escuro. Né? Então, é quando você não tem a lua você olha para o céu e não vê a lua, né? Que ela está escura. Tá joia? Legal. Agora, o que acontece quando a lua saiu e veio parar aqui embaixo? Tá? Quando a lua faz isso, o que acontece? O que acontece com os vetores em laranja? Vocês concordam comigo que o vetor aqui, esse vetorzinho aqui, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai inverter e vai crescer. Por quê? Porque agora está no eixo. O eixo da Lua está nessa direção. Ele vai ser maior para cá e vai ser contrário ao do Sol. O mesmo acontece com esse daqui de cima. Ele vai aumentar e vai ser contrário ao do Sol. E o que acontece com esse daqui? Ele vai diminuir e vai ser contrário ao do Sol. O mesmo com esse. Ele vai diminuir e vai ser contrário ao do Sol. Ou seja, em qualquer ponto que eu escolha aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, a contribuição do Sol e da Lua subtraem, diminuindo o efeito da força da maré. Isso ocorre quando eu tenho Lua crescente e Lua minguante. Tá joia? Que são a Lua aqui e aqui. Tá legal, pessoal? Ou seja, eu ainda tenho maré alta e maré baixa? Sim, ainda tenho. Agora, a diferença entre maré alta e maré baixa é muito menor. Tá bom? Então, só para a gente ver um exemplozinho, né? Eu vou olhar uma tabela de maré para mostrar para vocês que todas essas contas que a gente fez hoje não é em vão. Tá? Ela realmente funciona. Tá? Para olhar a tabela de maré, eu peguei uma tabela de maré da Baía de São Francisco, na Califórnia,
né? Eu fui lá no site tides.net e olhei, né, como é que vai estar a altura do mar, tá? Em função da hora para cada dia desse mês de novembro. Então, isso aqui, hoje é dia 24, hoje a gente está aqui, ó. Hoje a gente está aqui. Tá? Percebam, a gente tem, no mesmo dia, duas marés altas, duas marés baixas, tá? Duas de cada, tá? Porque num prazo de 24 horas, a Lua, ela vai estar a 0 graus, maré alta, 90 graus, maré baixa, 180, maré alta, 270, maré baixa. E percebam vocês que a distância entre maré alta e maré baixa é da ordem de 6 horas. É um pouquinho diferente de 6 horas, né? Mas é da ordem de 6 horas. Tá? E percebam vocês o seguinte, a diferença nesse ponto aqui, ó, entre maré alta, a maré mais alta e a maré mais baixa, aqui, ó, nessa região aqui, é só isso. Dá aí da ordem de 4 pés, 5 pés. Tá? Isso aqui está em pés. Tá? Um pé dá quase, mais ou menos 30 centímetros. Tá? Enquanto que aqui no dia, isso aí no dia 9, no dia 8, enquanto que no dia 15, dia 16, essa diferença dá da ordem aí de, sei lá, quase 10 pés, 8 pés mais ou menos. Tá? Daí você vai chegar no dia 23, hoje, dia 24, você vê que a diferença está aí da ordem de 3 pés. Tá? Você vai ver que dia 30, dia 29, dia 30, vai voltar a crescer, vai ficar aí da ordem de uns 7 pés. Então, você percebe que a diferença entre maré alta e maré baixa muda de alguma coisa não tão grande para uma coisa grande, para uma coisa não tão grande, para uma coisa grande. E se você vai e olha para a tabela da Lua, o mês de novembro, lá na Califórnia, não precisa ser na Califórnia, né, obviamente, mas olhando o mapa da Lua para o mês de novembro, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, perceba, aqui, ó, onde eu tenho a menor diferença, eu estou indo para a Lua minguante. Quando eu tenho a maior diferença, eu estou na Lua nova. Quando eu tenho a menor diferença, estou na Lua crescente. E quando eu tenho a maior diferença, estou na Lua cheia. Exatamente como a gente calculou. Tá joia? Tá joia, pessoal? Então, percebam, eu tenho força da maré todo dia. Eu tenho maré alta e maré baixa todo dia. Mas, obviamente, eu vou ter dias com mais diferença e dias com menos diferença. E o que influencia isso? É a Lua. Mas não só a posição da Lua né, no horário, mas a posição da Lua referente ao Sol. Tá joia? Tá legal, pessoal? Então, a gente termina a aula de hoje aqui. Essa aula é uma aplicação, na minha concepção, bem legal dos conceitos de força gravitacional que a gente viu, né? A gente termina, então, com isso, a parte de gravitação, né? A gente termina, então, a segunda parte do curso, né? Agora, que é a parte relacionada a P2, né? E depois disso, agora a gente vai entrar na terceira parte do curso, que é cálculo variacional e equações de Euler-Lagrange. Tá bem? Então, pessoal, na aula de hoje, como eu disse, a gente viu essa aplicação da força gravitacional, né, a força da maré. A gente viu como aplicar isso e viu a influência do Sol e da Lua,
né? A gente viu que a influência da Lua é obviamente maior, mas a posição do Sol também importa, né? E na próxima aula, então, a gente vai fazer aí uma revisãozinha pré-P2. Tá joia? Então, a aula de hoje é isso, e eu fico aqui para tirar dúvidas caso vocês ainda tenham. Professor, bom dia.